Então vamos lá iniciar nosso curso, propriamente dito, com vocês, sobre inteligência emocional aplicada, tá? É o mesmo curso da Escola Superior da Polícia Civil com esses acréscimos a mais, coisas que eu não poderia falar lá pelo ambiente formal. Estou trazendo aqui para vocês, já deixando vocês calmos. Exemplos policiais também vão estar aqui para vocês compreenderem, né, essa aplicação prática da inteligência emocional. Então, só me apresentando, eu sou delegado de polícia de classe especial, atualmente, né? Delegado de polícia de classe especial, então o ápice da carreira. Estou no cargo de gestão, atualmente como gerente da GADRI, um órgão específico da Chefia de Polícia Judiciária responsável pelas operações, pela organização, pela gestão das operações policiais no interior do estado de Goiás. Nos 245 municípios, as operações policiais são coordenadas pelo nosso departamento, né? Então essa é a minha função, a função mais de gestão e liderança atualmente. Sou professor de arte mantra yoga e meditação, com formação na Alemanha e na Índia, né? Como eu disse para vocês, então isso me dá a possibilidade de trazer para vocês de forma profunda as práticas de desenvolvimento da inteligência emocional. Né? Como eu já disse, vários cursos e treinamentos pecam pela superficialidade das técnicas que eles apresentam. E aqui eu vou trazer técnicas profundas, mas sem viés religioso e sem viés espiritual, enfim. Seja para você que tem crenças, não crenças, as técnicas são técnicas comprovadas cientificamente e vão lhe ajudar no processo de desenvolvimento e de ampliação, né, da sua inteligência emocional. Ok? Então vamos começar agora o nosso curso propriamente dito, né? Então a gente está falando sobre inteligência emocional. E o primeiro tópico que eu acho importante a gente dizer aqui para vocês é o tópico do nosso sistema nervoso, né? Então, como vocês estão vendo aí, nosso sistema nervoso é dividido em dois maiores: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que por sua vez ele é subdividido em somático e autônomo, e esse último em simpático e parasimpático. O sistema nervoso central é o responsável por executar pelo comando das ações, pelas decisões, por determinar aquilo que deve ser feito. Esse é o nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, em resumo, ok? Ele determina essas ações e elas são executadas pelo meu sistema nervoso periférico, como vocês perceberam aí. O sistema nervoso periférico é dividido em somático. Somático é aquele responsável pelas ações voluntárias. E o autônomo, que ele é responsável por ações involuntárias. Ok? Então, se eu determino tocar nessa tela, essa decisão partiu do meu sistema nervoso central, que vai ser executada pelo meu sistema nervoso periférico e, basicamente, pelo sistema nervoso periférico somático, onde ele vai determinar toda essa movimentação dos músculos, enfim, nervos, juntas, ossos, para que esse movimento possa ser feito. Ok? Então, isso é uma relação do sistema nervoso central com o meu sistema nervoso periférico somático. Já o meu sistema nervoso periférico autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. Ele é responsável pelas ações involuntárias, aquelas que acontecem de modo automático. Tem um exemplo interessante que a gente pode dizer para a gente contextualizar isso também em termos corporativos, né? Então, suponha que o sistema nervoso central é a nossa diretoria executiva de nosso departamento, responsável pelas decisões. O, a, a rede de comunicação que comunica essas decisões para todo o corpo da empresa é o nosso sistema nervoso periférico, ok? O sistema nervoso somático, ele vai ser responsável pelas ações voluntárias, é o campo de trabalho, é a massa de produção sendo realizada. Já o nosso sistema nervoso periférico autônomo, ele vai ser responsável pela infraestrutura, luzes, encanamento, elevador, ar-condicionado, tudo isso vai ter que correr de forma automática. O meu sistema nervoso simpático, ele é
ele vai ser acionado quando a gente apertar o alarme da empresa. Na hora que o alarme soar, o sistema nervoso simpático vai autuar. É isso que eu preciso que vocês entendam, que o sistema nervoso simpático ele não é tão simpático assim, porque na realidade ele vai te colocar num estado de alerta. Ele é o alarme da empresa, ok? Então tem a decisão do nosso conselho executivo, nossa diretoria, ela vai ser emanada para o campo operacional, né, para os diferentes departamentos que vão realizar diferentes funções, mas existe um sistema de alerta. E esse sistema de alerta, que vai ser o nosso sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele vai ser responsável por essas ações de emergência. Né? E o parasimpático é o responsável pelas ações de normalidade, pelas ações de tranquilidade. Vai deixar tudo funcionando como deve estar. Temperatura adequada, iluminação adequada, né? Enfim, tudo acontecendo na devida maneira, né? Nas devidas proporções. Ok? Então, trouxe esse exemplo para a gente tentar entender essa relação entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático, beleza? Agora, vocês já perceberam, então, que eu vou dar mais ênfase aqui no simpático e no parasimpático, tá? Depois, mais na frente, a gente vai tratar um pouco do cérebro, do nosso sistema nervoso central, como que ele vai funcionar, enfim, né? Que é muito importante também. Mas eu preciso de mostrar quais são os efeitos práticos desse funcionamento e por que ele está relacionado com as emoções, ok? Ah, então, nosso sistema nervoso simpático, ele é responsável, como vocês estão vendo aí, coloquei uma figura de um lutador. Ele é responsável pela emergência da nossa empresa. Ele é responsável pelo sistema de luta ou fuga. Ele vai ser acionado, quando ele vai ser acionado, a gente vai perceber isso mais na frente, mas quando ele é acionado, ele vai desencadear uma série de ações e de estados químicos para que a gente enfrente o perigo, para que a gente enfrente aquilo que está por acontecer, aquela situação de emergência. Então, já adiantando para vocês, o sistema nervoso simpático é responsável por nos colocar no estado de luta ou fuga, ok? E nesse estado de luta ou fuga, o que acontece no nosso corpo? Tem alguns exemplos para vocês compreenderem, né? Então nós vamos o quê? Aumentar os batimentos cardíacos, né? Para quê? Situação de perigo. Eu preciso ter mais disponibilidade de sangue e de energia, então eu vou aumentar o meu batimento cardíaco. Eu posso correr, ou eu posso enfrentar algum perigo, ou eu posso ter que me esconder, então eu preciso aumentar os nossos batimentos cardíacos. Eu vou dilatar as pupilas, eu preciso enxergar melhor os pontos de saída, o meu inimigo, o meu oponente. Eu preciso desviar, enfim, o fluxo sanguíneo vai ser desviado para os grandes músculos, pernas, braços, eu preciso enfrentar alguém, preciso correr, né? Dilatar os pulmões, eu preciso de mais oxigênio, eu preciso de mais energia vital, oxigênio, para que eu consiga enfrentar essa situação de perigo que a gente está passando. Cortisol paralisa o sistema imunológico e reduz as inflamações, né? Então, naquele momento, esquece o sistema imunológico, vamos enfrentar aquele perigo que é mais importante. Então, ele vai desencadear um processo químico para reduzir as inflamações. Então, o cortisol ele vai estimular a amígdala, que estimula, né, o sistema nervoso central, mais uma vez, simpático, que produz mais cortisol. E por fim, a reprodução e as digestões são inibidas nesse momento. Então, nada de digestão, nada de reprodução, você está enfrentando um grande perigo. Esse é o estado de alerta do seu sistema nervoso simpático. A hora que a campainha de emergência da sua empresa toca, o seu local de trabalho toca, esquece qualquer outro processo que esteja acontecendo, você vai fugir e vai enfrentar aquele perigo. É isso que acontece no seu campo, no seu corpo, né? Na sua empresa pessoal. Então, acionou o sistema nervoso simpático, emergência, luta ou fuga, todas essas ações físicas e químicas que a gente definiu que vai acontecer no seu organismo, ok? Enfim, isso é um processo biológico comum e nos auxiliou como espécie, né? Então a gente pode, isso a literatura traz esses exemplos clássicos, né? De nós na era das cavernas, com nossa família nas cavernas e vimos um predador. Então esse predador é uma situação de perigo, né?
enfim, seja um clã inimigo, seja um animal, né, um animal feroz. Então esse animal feroz, ele é um inimigo. E esse inimigo, ele vai, quando eu perceber ele, vai desencadear em mim a ativação do meu sistema nervoso simpático. Vai soar o alarme da minha empresa. Vai ativar todas essas reações químicas que a gente viu. Para quê? Porque é um perigo. Eu preciso enfrentar o perigo. Preciso enfrentar o predador, eu preciso correr daquele predador, né? Ou fugir, enfim, eu preciso fazer alguma ação porque eu sou numa situação de perigo. Então, por isso, meu sistema nervoso simpático foi acionado, ok? E foi e é uma ferramenta desenvolvida em termos biológicos de forma precisa. Porque qual que é o objetivo? A proteção da sua vida. Aquilo que é o bem mais grandioso que você tem é o que o sistema nervoso simpático, aquele sistema de alarme vai querer, né, ou vai almejar com o seu funcionamento.